Olá pessoal, aqui é o Major Fábio, professor de Geografia do segundo ano. Estamos aqui na aula de hoje, na segunda aula, que é a nossa aula de recuperação. Então nós tivemos aula na segunda-feira e hoje é a nossa segunda aula. Como eu havia comentado com vocês, a gente vai trabalhar hoje os assuntos que vão ser cobrados na nossa prova, só que a gente vai procurar abordar de uma outra maneira. Vamos trabalhar a questão mais voltada para a prática. Então aqui o que nós vimos na aula passada? Nós vimos a questão da regionalização do território nacional, nós vimos os critérios que são utilizados para poder dividir o território, classificar o território. Depois nós vimos a questão dos fenômenos migratórios, que eu trabalhei com vocês aqui. Eu apresentei vários fenômenos migratórios, e mais à frente eu vou reforçar esses fenômenos, que a gente vai trabalhar aqui numa questão. E nós vimos também as dinâmicas demográficas, por meio das teorias demográficas, que também nós vamos rever aqui nessa aula, também abordando por meio das questões. Então aqui nessa primeira observação que a gente vai fazer, nós precisamos ter aqui essa ideia bem clara dos critérios de regionalização que eu tenho no território nacional. Então o que nós estudamos aqui que é importante que você saiba para a prova. Você não pode ir para a prova sem saber esses detalhes. Então nós vimos aqui que existem várias possibilidades, várias classificações. Essa primeira que aparece aqui para a gente é aquela classificação do IBGE. Então, o IBGE é um órgão do Estado, é um órgão oficial, que vai regionalizar, que vai dividir o território para fim de planejamento urbano, planejamento das políticas públicas. Então, ele vai trabalhar com a ideia das macro-regiões, ou a gente pode chamar também de regiões administrativas, mas a grande maioria dos autores trabalha com a ideia das macro-regiões. O que são essas macro-regiões? Região Norte, Região Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Essa divisão aqui do IBGE era para fins didáticos. Então nós vimos aqui, eu estou reforçando na aula de hoje, que ela é tida como uma divisão oficial, feita em grandes regiões, as chamadas macro-regiões, para fins de estudo, para facilitar a compreensão da regionalização do território nacional. Tá? Então, para fins didáticos. Então ele vai procurar aqui observar quais critérios, quais características das regiões. Vai observar os aspectos demográficos, os aspectos naturais, os aspectos econômicos, os aspectos sociais para poder fazer essa divisão territorial. Então essa aqui é aquela que a gente aprende na escola. É a divisão do Brasil em 5 grandes áreas. Essa é oficial, feita pelo IBGE. Além dessa divisão, nós sabemos que existem outras duas. Essa aqui vai dividir o território nacional em 3 áreas. Essa divisão é a divisão do professor Pedro Pinchas, lá do final dos anos 60, que ele vai trabalhar com a ideia das regiões geoeconômicas. Então ele vai trabalhar com os complexos ou regiões geoeconômicas. Aqui ele vai trabalhar com a questão do arranjo econômico. Então ele vai observar, ao longo da história de formação do território, quais são aquelas áreas que vão ter maior dinâmica econômica. Em função dessa maior dinâmica econômica, eu estabeleço uma classificação do meu território, tá? Que nada mais é do que regionalizar o território. Então nós sabemos que nessa classificação, ao contrário da classificação que aparece aqui do IBGE, o critério prioritário que ele vai levar em consideração é o critério econômico, ou como aparece nos livros, falar do critério geoeconômico. Um detalhe importante que vocês têm que saber. Nessa classificação do professor Pedro Pinchas, eu não respeito os limites dos estados. Então as fronteiras estaduais elas vão ser desconsideradas. Observe um detalhe importante que nós vimos aqui, isso aqui foi objeto de prova, que na região que eu chamo de Centro-Sul vai englobar o quê? Uma boa parte da região Sudeste, a totalidade da região Sul e quase a totalidade da região Centro-Oeste. Então, as áreas, as regiões que vão estar incluídas nesse universo aqui, são áreas que têm uma economia mais dinâmica. É a porção do meu território nacional que vai ter maior representatividade dentro do meu PIB, do Produto Interno Bruto do país. Então, essa área ele vai chamar de Centro-Sul. Detalhe, nós vimos aqui, ó, o sul do estado de Tocantins, que é um estado da região norte, ele está incluído na região Centro-Sul. Por quê? Economicamente, a dinâmica se assemelha à dinâmica do Centro-Sul.
Por sua vez, a porção norte aqui do estado de Minas Gerais, por características físicas e também aspectos econômicos, ela vai se assemelhar mais à região do semiárido nordestino. Então ela está fora aqui do centro-sul. A região amazônica e a região nordeste, elas vão manter suas características. Que características são essas? Áreas onde vai predominar aqui na região amazônica, predomina o quê? Uma baixa densidade técnica, é uma região que não tem uma vocação industrial, com exceção que a gente tem da Zona Franca de Manaus e também no estado do Pará, onde tem uma atividade extrativismo mineral bastante intensa, mas é uma região que vai apresentar essas duas características: baixa densidade técnica, baixa densidade relativa à indústria, e também a população relativa aqui vai ser o quê? Bem baixa, pela própria característica da região, o aspecto natural aqui que vai influenciar. A região Nordeste, uma região de primeira ocupação, é uma economia complementar à economia Centro-Sul, assim como a Amazônia. Mas só que o Nordeste vai ter o diferencial de ser a primeira ocupação, tem um aspecto histórico que vai influenciar. Eu tenho grandes cidades na região Nordeste, Salvador e Recife vão ser as principais, e uma região que vive bastante do turismo, principalmente nessa região da faixa costeira. Tá? Nós vimos isso aqui em sala. A minha terceira classificação, aqui a gente tem que ter bastante atenção, é a classificação do Milton Santos, do professor Milton Santos, que tem a ver com qual perspectiva? Trabalha com a ideia da terceira revolução industrial, revolução relacionada ao meio técnico, científico e informacional. Essa classificação do Milton Santos, ela vai dividir o território nacional em 4 grandes regiões. A Amazônia, assim como fez o Pedro Pinches, região Nordeste, idem, região Centro-Oeste e a região que ele vai chamar de concentrada. Então, ele divide o território nacional em 4 regiões. O principal da divisão do Milton Santos é observar o quê? Que no território nacional vai haver uma distribuição desigual de 3 elementos. Das finanças, é o primeiro ponto que ele vai destacar. Uma distribuição desigual da população, isso também vai aparecer. Uma distribuição desigual das técnicas, isso também vai ser retratado aqui por ele. Então aqui eu vou ter, como eu falei, técnicas, finanças e informação. O aspecto populacional a gente também leva em consideração, mas não é o principal. O principal são esses 3 que eu abordei. Finanças, a questão do capital, a circulação do capital. A questão da técnica, lembrar que técnica aqui na geografia tem a ver com o quê? Com a produção tecnológica, o nível tecnológico. A gente pode ter como exemplo os tecnopolos e a circulação de informação, a produção de informação. Então, nessa região que eu chamo de concentrada, que pega aqui a região sudeste e a região sul do país, é a área que vai concentrar o quê? Maior população, a área mais urbanizada, que tem as principais metrópoles do país. A gente pega aqui São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Então, o PIB do país vai estar na sua maioria aqui, nessa região. Então, é a área que vai comandar a economia nacional. As demais áreas vão atuar de maneira complementar à economia principal, à área principal. Essa aqui é semelhante à do Pedro Pinches. Só que no Pedro Pinches, ele não respeita os limites, como eu falei, dos limites dos estados. As fronteiras estaduais são desconsideradas, mas a ideia é praticamente a mesma. O que vai diferenciar é que Pedro Pinches não trabalhava, até em função do período que ele construiu essa possibilidade de regionalização, não trabalhava com a ideia do meio técnico, científico e informacional. Ele se preocupava apenas com a questão da concentração industrial, da concentração de indústrias, de fábricas. Tá? Aqui não, aqui ele vai se preocupar com a questão da informação, porque nós sabemos que nos dias atuais o que vai dominar a economia não é a capacidade que o país tem de apenas produzir bens, mas de produzir conhecimento, produzir ciência e tornar isso uma mercadoria. Nesse próximo slide aqui, a gente vai reforçar as ideias que você tem que saber para a sua prova. Então, obrigatoriamente, eu tenho que saber esses pontos aqui. Então,
A divisão do IBGE é a divisão que vai trabalhar com as macro-regiões, divisão oficial. Então, a divisão que prevalece é essa aqui do IBGE, que considera os limites aqui, administrativos dos estados e aborda os aspectos relacionados ao meio natural, os aspectos socioeconômicos, para poder fazer a sua classificação em macro-regiões. Lembrando, a divisão do IBGE em 5 regiões que a gente aprende lá no 6º ano é para fins de ensino-aprendizagem, para estabelecer as políticas públicas, saúde, educação, segurança. Eu trabalho com essa ideia, tá? E nós vimos também que essa ideia aqui do IBGE, ela vai ser subdividida, essas macro-regiões, melhor dizendo, em micro-regiões administrativas. Mas isso a gente não precisa se preocupar, que a gente não vai cobrar esse tipo de coisa, tá? A ideia aqui do professor Pedro Pinches, complexos regionais ou geoeconômicas. Ele não respeita os limites territoriais. E ele se preocupa o quê? Com a questão econômica. Então, o período de modernização da economia, que vai corresponder à nossa industrialização. A partir ali dos anos 40 em diante, o Brasil passa por uma mudança de modelo econômico e vai se industrializar. Ele vai observar essas mudanças no território e vai propor essa regionalização. Milton Santos tem a ver com a terceira revolução industrial, segunda metade do século XX, que vai trabalhar com a ideia dos recursos tecnológicos, a questão do capital, da disseminação do capital no território, quem controla as finanças, a concentração na atividade industrial, a prestação de serviços mais especializados vão ser encontrados na região que ele vai chamar de concentrada. Da mesma forma, vão encontrar na região que Pedro Pinches chama de Centro-Sul. Então, essas características dessas 3 possibilidades de regionalização, principalmente Pedro Pinches, complexos geoeconômicos, Milton Santos, região concentrada, você tem que saber para a sua prova. Não pode haver nenhuma dúvida em relação a isso, tá? Lá no nosso livro didático, nas dinâmicas territoriais, vocês têm essa exemplificação. Então, aquilo que eu estou abordando aqui nessa aula de revisão, vocês têm lá no material de vocês, no livro didático, no capítulo que fala sobre as dinâmicas territoriais. E foi cobrado isso aqui em prova, tá? Então, aqui só para a gente reforçar a importância desse assunto aqui. Então, peço a vocês que não deixem de revisar esse assunto lá no caderno, lá no livro didático, tá? Voltando aqui, ó. Isso aqui é importante para a gente, tá? Estudem esses pontos, que isso aqui com certeza eles vão aparecer na nossa prova. Serão, é assunto de prova, obrigatório. Tanto na nossa prova de recuperação, quanto nas provas de vestibular. Nos concursos que cobram esse assunto, sempre aparece essa temática. Essa outra questão que a gente vai trabalhar aqui é para trazer qual a ideia? Reforçar a questão dos movimentos migratórios. Nós vimos a questão dos movimentos migratórios, tipos de migração. Então a gente precisa reforçar isso para a nossa prova. Então aqui ele traz uma questão que mostra aqui o mapa mundi e fala que ele está retratando um movimento aqui importante do período da globalização. Então essas setinhas vão representar os fluxos migratórios. E ele quer saber aqui que situação ela vai representar, qual é a ideia que vai trazer. Qual é a ideia? Já está destacado aqui para vocês, ó. Os fluxos migratórios atuais. Então, hoje em dia eu tenho uma disseminação de vários fluxos migratórios. Lembrar daquelas migrações que eu falei para vocês, migrações forçadas, as migrações espontâneas. Não confundir emigração com imigração. A questão da migração empresarial, a migração circular, a migração pendular, o êxodo rural. Tudo isso aí você tem que saber para a sua prova. A gente trabalhou isso na primeira aula. É que a gente está reforçando esses pontos, tá? Então, por exemplo, quando eu falo aqui da migração circular, qual é a ideia que eu quero passar? Migração circular é quando o indivíduo ele sai aqui do Brasil, vai residir nos Estados Unidos, passa um tempo residindo nos Estados Unidos, depois ele retorna para o país de origem, para o Brasil. Ou ele pode buscar um terceiro destino. Ao invés de retornar para o Brasil, ele migra, por exemplo, para a África. Tá? Essa é a migração circular. País de origem, passa um tempo no país B,
depois volta para o país de origem ou busca um terceiro destino, é chamada circular. Tudo bem? A migração forçada. A gente vai pegar o exemplo aqui, migração forçada. A gente tem um conflito na Síria, então, que é o maior fenômeno que eu tenho migratório atual. População vivenciando um conflito militar é obrigada a sair do seu local de origem e a migrar para outro país em função do conflito. É a migração forçada. A migração espontânea. Sem nenhum motivo aparente, a pessoa resolve migrar para outro país. Tá? A gente tem que lembrar dos tipos de migração. Isso é importantíssimo para a gente. Não confundir imigração, como eu falei, com imigração. Quando eu saio do Brasil, eu estou o quê? Emigrando. Quando eu entro nos Estados Unidos, eu sou imigrante. Não pode confundir isso. Tá? Emigrar é sair do seu local de origem e quando você chega no país que você escolheu, você é um imigrante. Ao chegar no país de origem, nós vimos também na aula passada, vamos pegar um outro fenômeno, que é uma consequência desses movimentos migratórios atuais. Lembrar do xenofobismo, a xenofobia. O que é a xenofobia? Xenofobia é quando eu tenho uma aversão ao estrangeiro. Uma aversão, uma rejeição ao estrangeiro por vários fatores. Fatores culturais, religiosos, econômicos. Então, eu passei o exemplo na última aula, que acontece muito no continente europeu. Então, eu tenho lá migração de africanos, migração de muçulmanos para o continente europeu, e lá eles são, em alguns casos, eles são vítimas do xenofobismo, dessa aversão ao estrangeiro. Vão fazer essa aversão, essa rejeição, justificando o quê? O estrangeiro ele vem aqui para o meu país, ele vai ocupar os postos de trabalho, ele vai trazer uma cultura que é totalmente aversa a que nós estamos acostumados, traz hábitos alimentares também totalmente diferentes, isso causa estranheza e por causar estranheza gera essa aversão. Tá? Então tem vários exemplos desse fenômeno. O que nós vimos também que é importante? O refugiado ambiental. Prestar atenção nesse detalhe. Então, em função das mudanças climáticas, eu tenho o quê? Fenômenos ambientais que provocam condições inadequadas de habitação em determinados locais. Nas regiões insulares, aqui, ó, pegar aqui o exemplo da Oceania, a elevação do nível do mar causa o quê? A inundação nessas áreas. Essas populações são obrigadas a buscar outros locais. É o exemplo da migração do refugiado ambiental. Esse fenômeno do refugiado ambiental ainda não é reconhecido oficialmente pela ONU. Ainda está sendo objeto de reconhecimento. Tá? Então, prestar atenção a esses detalhes. No nosso último slide aqui da aula, eu vou reforçar todos aqueles tipos migratórios que a gente tem que saber para a nossa aula. Tá bom? Essa outra questão aqui é para a gente trabalhar o quê? A ideia das dinâmicas demográficas. Eu tenho que saber aquelas teorias demográficas que eu trabalhei na aula passada. Teoria malthusiana, teoria neomalthusiana, saber os conceitos demográficos. Aqui ele mostra o quê? A questão da transição demográfica. O comportamento populacional ao longo do tempo ele vai variando. E eu estudo esse comportamento para observar se a população está crescendo, se ela está diminuindo, se tem mais idosos, se tem mais jovens, se tem mais adultos. Isso aí tem repercussão na produção das políticas públicas. Tá? Então ele vai destacar aqui para a gente, quando ele fala aqui sobre a questão da transição demográfica, que só foi possível haver transição demográfica no mundo em função do quê? Das melhorias na área de saúde, alimentação, hábitos de higiene, questão do saneamento básico. Eu sempre falo com vocês que saneamento básico envolve água potável, esgotamento sanitário e lixo, disseminação de vacinas, remédios e os avanços na área médica. Então só foi possível haver a transição demográfica, sair de uma fase onde as duas taxas eram muito elevadas para uma redução das taxas de mortalidade em função desse conjunto aqui de fatores. Então, tem que prestar atenção a essas teorias. Aqui é da transição demográfica. Nós vimos na aula passada a teoria malthusiana, que vai justificar que o crescimento populacional é incompatível com a capacidade do homem de produzir alimentos lá no contexto da primeira revolução industrial. Lembra que a produção de alimentos crescia em um ritmo
uma progressão aritmética, enquanto o crescimento populacional numa progressão geométrica. Então haveria um momento de incompatibilidade. Então essa incompatibilidade geraria o quê? Guerras, conflitos. A teoria malthusiana deu origem a outra teoria, que é a teoria neo-malthusiana. A teoria neo-malthusiana vai dizer o quê? Vai ser no contexto da segunda metade do século XX. Vai afirmar que a pobreza no mundo tem como causa o crescimento populacional desordenado. Essa é a teoria neo-malthusiana. E também deu origem a uma terceira corrente, a teoria eco-malthusiana, que vai alegar que os problemas ambientais são decorrentes do crescimento populacional descontrolado. E tem uma outra corrente que vai se opor à corrente malthusiana, que é a corrente reformista, que vai alegar justamente o contrário dos malthusianos. Vai dizer que a pobreza, a miséria, é que são a causa do crescimento populacional descontrolado. Tá? Então, vocês têm que saber essas teorias, elas vão ser cobradas em prova. Então, tem que saber obrigatoriamente isso para a prova. Tá? Voltando aqui, reforçando essas ideias essenciais para a nossa avaliação. Lembrar aqui, ó, corredor bilateral, o exemplo que eu estou passando para vocês, Estados Unidos e México. Corredor bilateral é quando eu tenho na fronteira entre aqui, os Estados Unidos e México, no sul dos Estados Unidos, norte do México, circulação de pessoas. Então essa circulação é importante para a economia dos dois países, principalmente para os mexicanos. Além da questão da circulação de pessoas, do envio de recursos dos mexicanos que residem nos Estados Unidos para os seus parentes que ficaram no México, tem a questão também ligada ao aspecto do contrabando de produtos que são proibidos nos Estados Unidos ou bens ilegais. Então, no corredor bilateral, eu vou procurar coibir esse tipo de ação. Não pode, vocês sabem muito bem, você transportar mercadoria, qualquer produto que é ilegal ou proibido para um país. Isso aí vai ser coibido no corredor bilateral, na região de fronteira. Migração forçada, eu falei, quando o indivíduo é obrigado a migrar do seu local de origem. A espontânea, a princípio, não tem uma razão. Ele escolhe uma motivação e simplesmente se desloca. A migração empresarial, importante aqui para a gente, está relacionada aqui. A migração do capital. Então, uma empresa sai do país A, vai para o país B e leva consigo o quê? O trabalhador, aquele trabalhador especializado. É a migração empresarial. O capital, ele traz também a mão de obra. Lembrar da xenofobia, refugiado ambiental, migração pendular, não esquecer disso. Aquele movimento migratório diário, casa-trabalho, trabalho-casa. A pessoa reside na periferia e trabalha no centro da cidade. Então, diariamente, ela sai do seu local de residência e vai trabalhar no centro da cidade. E volta à noite para casa. O exemplo que eu dei para vocês de Brasília. A pessoa mora na periferia de Brasília e trabalha aqui no plano piloto. Então, diariamente, ele faz esse movimento. Casa-trabalho, trabalho-casa. Também pode estar relacionado aqui ao estudo. A pessoa reside numa região periférica, mas estuda aqui no centro de Brasília. Então, diariamente, ele faz esse movimento. Casa, escola, escola, casa. Tá? É um movimento pendular, típico dos grandes centros urbanos. Nos grandes centros urbanos que eu vou observar esse movimento pendular. Nas áreas, nas cidades menores, isso aqui não é tão perceptível, mas nos grandes centros urbanos, em função do alto custo que se tem de moradia nas áreas mais próximas ao centro, a população mais carente é obrigada a residir distante do seu local de trabalho ou de estudo. É a migração pendular. Então, pessoal, esses pontos aqui dos tipos migratórios, nós temos que saber para a nossa aula. Para a gente poder fechar aqui nosso estudo, eu vou reforçar com vocês aqui exatamente ponto por ponto que você tem que revisar para a nossa prova. Lembrando que só temos 2 aulas. Então, a gente tem que ter a seguinte lista na nossa mente lá. Tem que trabalhar. Primeiro ponto que a gente tem que estudar. Esse que está apresentado aqui no slide. Os tipos migratórios. Então, estudem. Essa aqui é a nossa referência. Segundo ponto que eu tenho que estudar. Eu tenho que trabalhar as teorias demográficas. Então, lá no capítulo que ele fala das dinâmicas demográficas, nós abordamos cada uma delas e vocês estudem essas dinâmicas. Lembrando, não pode deixar de estudar aqueles conceitos demográficos. Fertilidade, natalidade,
crescimento vegetativo. Esses são importantíssimos para a gente, tá? Vou até repetir. Natalidade, fertilidade, mortalidade, crescimento vegetativo. Esses vocês têm que ter esses conceitos em mente. Tem que estar lá na sua mente, lá. Imediatamente você tem que lembrar. Teorias demográficas, teoria malthusiana, teoria neomalthusiana, ecomalthusiana. A teoria reformista é bom estudar também, que a gente abordou isso em nossas aulas, eu acabei de falar aqui na aula de hoje. A transição demográfica, tem que saber isso, tá? O último ponto que a gente tem que estudar são 3 assuntos. Trabalhar regionalização do território. Vamos voltar aqui, ó. Regionalização do território. Não pode esquecer dessas 3 possibilidades. IBGE, nós vimos isso aqui na nossa aula. Dinâmicas territoriais, está lá no seu livro didático. Pedro Pincha, Centro-Sul. Milton Santos, região concentrada. Então, se vocês seguirem essa lógica que eu passei aqui nas 2 aulas, quem não assistiu a primeira aula, vá lá no aula que ela está disponível. Estudem, assistam essas aulas, tem que assistir a aula, não basta simplesmente olhar o slide. Na aula de recuperação é importante que você assista a aula, é diferente de uma aula convencional, uma aula tradicional. Aqui é muito mais focado no que vai ser o objeto da nossa avaliação, é diferente. Então, por isso que vocês têm que assistir essa aula. Quem não assistiu, assista a aula 1, tá? Então, se vocês seguirem essa lógica de estudo, esse nosso roteiro, vocês vão ter sucesso nessa avaliação, tá? Então, observem esses pontos que eu falei para vocês, tá? Qualquer dúvida, podem se manifestar lá nos fóruns. A gente já tem tempo de se manifestar no fórum, né? Lá no aba da Geografia do 2º ano, que a gente vai procurar responder a todos, tá? Então, aqui a gente vai estar encerrando a nossa aula. Obrigado a todos aí pela audiência. Estudem, não deixem para estudar na véspera. Procurem fazer a revisão nesses pontos, trabalhando esses exercícios que eu mostrei aqui para vocês. Tá? Lá no seu livro didático, tem esse material. Lembrando que vocês também têm aquele caderno suplementar onde tem exercícios e tem o resumo do conteúdo. Então é importantíssimo para você ganhar tempo é você se valer desses materiais, do seu livro didático, do seu caderno de exercício e do seu caderno que tem os resumos de cada conteúdo, tá? Então, aqui a gente vai estar encerrando mais uma vez a aula. Agradeço a audiência de todos e até a próxima aula. Obrigado.